Capítulo 19. Nada nunca muda. Butterfly usou energia vazia e cristais reversos para construir um pequeno memorial diante da cratera. A máscara de Sion flutuaria sobre um trio de cristais, tocados pela bruma reversa. Após a vagante de aço se despedir, seguimos para o norte, no intuito de contornarmos a gigantesca cratera deixada pela singularidade. Se Afrodite e Macbeth estavam mortos ou não, aquela altura sequer importava. Tudo que me restava era encontrar América. Cassie jamais desistiria da Mãe dos Vazios, seu precioso receptáculo para Lir Abwesend. O blindado e todo o aparato tecnológico de fenda viral haviam sido lambidos para o inferno. Só nos restava vagar pelo continente devastado. Ao longo do caminho, a vagante de aço em luto não disse sequer uma palavra, emitindo vez ou outra um grunhido ao se esforçar para escalar uma rocha ou atravessar os lamaçais de cristal. Os vazios estavam se tornando cada vez mais raros de avistar pelas planícies do continente. Era como se a singularidade fosse capaz de engoli-los também. A sinfonia do silêncio ressoou próxima. Precisávamos encontrar abrigo. Ao avistar uma caverna distante, sobre uma escarpa de rochas sedimentares, Butterfly agarrou-me outra vez, nos levando até a entrada da caverna no bater de asas de suas borboletas de cristal. Próximo ao amanhecer, a chuva caiu veemente pelo mundo. Cristais afiados rasgavam pedregulhos, deformavam o aço e fazia com que os poucos vazios que apareciam sumissem repentinamente. Butterfly sentou-se ao lado da fogueira e abriu um enlatado da ordem. Wave. Ela finalmente falou. Waterfall e September. Eles não precisam ser alertados sobre Evelyn? Sion está morto. Não tem motivo para mantermos o que descobrimos em segredo. Limpei a garganta. Não tem necessidade disso, Butterfly. Tudo o que faríamos é dividir a Ordem de Aço num momento tão crucial. Afrodite e Macbeth estavam atrás das partes de Lir Abwesend. Ainda temos que encontrar e desativar a que está próxima ao litoral. Você pode nos levar até Fenda Viral quando chegarmos lá? Ela assentiu com a cabeça. Apesar da distância, eu deixei um marcador para trás. Minhas borboletas vão nos levar para casa quando a hora chegar. Isso é bom. America Reed, a Mãe dos Vazios. Essa mulher, Wave, o que ela tem de tão especial que os vagantes da fenda estão tão interessados nela? Estendi minhas mãos perto das chamas para aquecer-me dos ventos frios que partiam da entrada da caverna. Lá fora, os cristais ressoavam em estalidos ao atingirem o chão. America Reed deu à luz a uma criança vazia. É a primeira pessoa a não ser morta pelo toque dos vazios. Uma mulher incapaz de ser afetada pelos vazios. A Mãe dos Vazios caminharia pelos dois mundos, como um vagante da fenda. E a criança? Seu toque é mortal como o dos demais? Fiz que não com a cabeça. O toque da criança vazia é livre da loucura suicida. Quando ela me tocou, senti como se pela primeira vez em toda a minha vida houvesse esperança além do grande remendo. Talvez este não tenha que ser um mundo dos mortos, afinal. E se conseguíssemos compartilhá-lo com os vazios? Mesmo se conseguíssemos libertar as mulheres do toque dos vazios, isso não significa que seríamos capazes de nos livrar das chuvas de cristal e dos vagantes da fenda. O mundo ainda não seria de nós para o tomarmos. Eu prefiro, disse colocando-me de pé, acreditar que America Reed é a nossa resposta, ainda mais agora que estamos tão perto do grande remendo. Restam poucos setores para o litoral. Logo a encontraremos, Butterfly. E você verá isso com seus próprios olhos. Por 11 meses estivemos separados. Para mim foi como um longo e interminável sonho. Para ela foram dias me assistindo definhar naquela cama. Agora ela está disposta a realizar o meu sonho por mim. O que ela faria se soubesse que agora ela é quem tornou-se a única coisa que mantém meu coração batendo enquanto vago por esse mundo desolado?
De que servirá um mapa se não remendarmos primeiro tudo aquilo que foi rompido pela humanidade? Então vou ajudá-lo nesse remendo, vagante de aço. Entre o amor e a fé, precisamos do que é real. Enquanto houver pelo que lutar, coturnos de aço vão vagar. Temos que encontrar o próximo bunker e nos preparar. Cassie, Afrodite ou Macbeth, seja quem for que se colocar em nosso caminho, vai sentir a nossa fúria. Somos as testemunhas da criação, movidos pelo amor em nossos corações. Butterfly, estendi a mão coberta pelo aço. Você vem comigo para o litoral? Emília disse ter visto as ondas do mar através das memórias de Cassie. América e eu precisamos de você. Ela agarrou minha mão. Seus olhos lacrimejavam. Oh, Wave, eu serei sua cavaleira do amanhecer. Vou levá-los para casa quando a hora chegar. E assim remendamos o que havia sido rompido pela desconfiança. Butterfly não estava recuperando sua fé em Evelyn e na Ordem de Aço, mas sim acreditando cegamente em meu amor por America Reed. Talvez não era para a fé remendar o mundo, mas sim o amor. O amor nos tornaria inteiros outra vez. Dias se passaram. Caminhamos pelas planícies devastadas pelo cristal. Cortamos caminho por uma longa ravina através de uma cadeia de montanhas. Encontramos um acampamento de vazios numa floresta de cristal. Os mais velhos contavam histórias sobre quando eram mais novos, ainda em vida. Havia uma razão para não nos aprofundarmos nas histórias dos mortos, sequer éramos capazes de imaginar o mundo o qual descreviam em suas histórias. Carros, aviões, um céu azul e ensolarado, a lua passando entre as nuvens, escola, faculdade e hospitais. Nada havia sobrado daquele mundo de profissões e entretenimento. Subimos uma colina, saindo no altar dos vagalumes, primeiro território mapeado por América no oeste. Por que ir tão longe de fenda viral antes de começar a mapear? América, o que passa pela sua cabeça? O setor jazia imerso em colchões de vagalumes, piscando sobre brumas de cristal. Anomalias vazias vagavam pelas redondezas. Uma baleia de cristal que deixava um rastro de névoa púrpura por onde sobrevoava. Uma girafa comia cristais que eram erguidos num tapete de poeira cristalizada. Seguimos por mais alguns quilômetros até encontrarmos uma espécie de altar diante de outra imensa cratera. Certamente outro bunker da Ordem que esteve presente no momento da criação de Afrodite. Vez ou outra o rádio sincronizava com uma melodia de piano. Flowers tocava todos os dias. No entanto, não éramos capazes de contatar fenda viral. Tínhamos que mapear os setores manualmente e adicioná-los aos nossos DBFs. Assim que pegássemos sinal do satélite, quase todo o oeste estaria mapeado. Estávamos nos aproximando do litoral. O norte e o sul estavam perdidos para a energia vazia. Altíssimos níveis de radiação haviam tornado os polos hostis a qualquer forma de vida. Até mesmo os vazios vagavam para o meio do continente, criando desertos de cristal. Evitamos a cratera e descemos para o sul, deixando para trás o altar dos vagalumes. Havia uma trilha de marcadores deixados por América. Cada um exibia mensagens diferentes sobre o grande remendo. Ela tinha se tornado uma crente naqueles 11 meses. Éramos aqueles que pavimentariam o caminho pelo qual o futuro da humanidade traçaria. Os vagantes de aço em busca do grande remendo, um mapa completo do continente. Encontramos outro bunker. Este jazia em ruínas, mas ainda possuía equipamentos de blindagem intactos e munição comum. Talvez tivesse sido impressa pela antiga Vagante da Morte. Após mais alguns quilômetros, Butterfly estacou diante do cobertor de neblina que se dissipava diante de nossos olhos. Centenas de milhares de cadáveres empilhavam-se até a linha do horizonte. Muitos deles levitavam estendidos por fios de cristal. Todos tinham uma única coisa em comum. Estavam atravessados por cristal, fixos no momento de seus falecimentos. Não havia dúvidas. Se tratava de vagantes de cristal. Apressamos o passo para cruzar pelas trincheiras.
Alguns dos cadáveres pareciam se mover vagarosamente. Um deles tentou agarrar-me pelos calcanhares, porém fui ainda mais rápido e saltei por sobre seus dedos tortos. Um grupo de crianças em estado fixo no tempo tentou nos cercar. Saltamos por cima de um velho carro enferrujado e aterrissamos sobre a pança de um gorducho fuzilado por Cristal. Sua pele parecia esfolar-se à medida que descíamos por ele. Butterfly tropeçou, sendo pega de surpresa pelas mãos carnudas do gigante de banha. Puxei o facão da bainha e decepei seu braço cristalizado. De repente, um sinalizador alterou o tom cinzento do céu para vermelho sangue. Seguimos numa correria sem fôlego até o topo da colina de cadáveres. De lá avistamos a trajetória do sinalizador. O rastro terminava entre as ruínas de uma cidade cercada por muros. Os edifícios em ruínas despontavam suas silhuetas no horizonte. América tinha que estar lá. O lugar também estava rodeado de cadáveres, trincheiras por toda parte. A cacofonia do dia zero, a confluência ainda reinava por aquele território. O DBF surtou, alertando sobre os níveis de radiação. Os trajes que usamos naquela base de pesquisas tinham sido descartados. Mesmo assim, era a nossa única pista sobre o paradeiro de América. Ao alcançarmos as ruínas, ajudei Butterfly a saltar o muro e aterrissamos numa espécie de vilarejo fantasma. Casas e hospedarias cenográficas, equipamentos de filmagem deteriorados, holofotes destruídos e um letreiro balançando na frente de uma taverna. Talvez pertencesse a um estúdio de entretenimento do mundo de antes. Eu não saberia dizer. À medida que explorávamos o set, meus ouvidos foram preenchidos com o silêncio pesado e solene que pairava sobre o local. Ocasionalmente, o ranger distante de uma tábua solta ou o estalo de uma estrutura enfraquecida quebrava a quietude, ecoando pelo ar como sussurros fantasmagóricos do passado. O vento sussurrava entre as tábuas soltas e destroços, como se os fantasmas dos atores e equipe de filmagem ainda habitassem o local, contando histórias de tempos perdidos. Enquanto nos aproximávamos das antigas construções, podíamos sentir a textura áspera e desgastada da madeira, enrugada pelo tempo e marcada por cicatrizes do clima implacável. Os edifícios jaziam cobertos de uma fina camada de poeira e detritos, dando-lhes uma aparência de abandono e desolação. Encontramos adereços e figurinos esquecidos, agora desbotados e desgastados pelo tempo, testemunhas silenciosas de uma era passada de glória e esplendor. No fim da rua, depois de toda a lama e os cristais perfurando o solo, uma catedral de aço erguia-se, parcialmente intacta pela chuva de cristal. A estrutura metálica rangia e estalava sobre nossas cabeças. O interior estava alagado. Bancos de madeira apodrecida boiavam na água fétida que inundava a catedral. Butterfly e eu fomos pegos de surpresa quando a bruma se dissipou, revelando o que havia no interior da catedral. América jazia deitada nua sobre o altar. Trapos ensanguentados cobriam sua nudez, e seus pulsos e calcanhares estavam acorrentados. Cassie acariciava o umbigo da mulher com o polegar, enquanto segurava seu bebê vazio no colo. Fazíamos tudo pelo entretenimento. Vivíamos por ele, e nos dissecávamos por ele. Wave, disse o vagante da fenda, acariciando o corpo suado de América. Fazíamos tudo pelo prazer de ficarmos distantes de nossas vidas. Uma sociedade guiada para a fantasia, pois não queríamos lidar com os problemas reais. A realidade é deprimente, vazia e cruel, assim como o nosso mundo é agora. Em outras palavras, nada mudou. Nada nunca muda. Solte ela, Cassie. Apontei o revólver na direção do vagante da fenda. Você vai pagar por isso. Cassie riu de maneira histérica. Seus dedos se envolveram ao redor do pescoço de América. Não tem como eu pagar por tudo o que aconteceu. Você não faz ideia do que fiz. Nunca é tarde demais para voltar, Cassie. Nós podemos fazer o que é certo aqui e agora. Só solte ela, por favor.
Meus dedos seguravam a arma. Minha mente se afogava em fúria e desespero. Uma combinação perigosa. É, rapazinho, Ele falou, brincando com o bebê de América em seu colo. logo você terá companhia. Não vai mais precisar ficar sozinho. Butterfly deu um passo para trás, enojada. Oh não, Wave, ele Não sei como aconteceu ou aonde minha arma foi parar. Tudo que vi foi meu punho destroçando o sorriso de Cassie, enquanto a catedral desabava sobre nossas cabeças.